Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então vamos continuar, mais uma videoaula do nosso curso. E hoje vamos falar sobre a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia, pessoal, é uma coisa que vocês já estavam utilizando quando estavam fazendo umas derivadas parciais, só que existe uma regra um pouco mais geral, para a gente falar das derivadas parciais e para fazer essas derivações aí utilizando a regra da cadeia. Então veja bem, vou fazer uma motivação aqui do que era a regra da cadeia para a função de uma variável. Então, quando a gente tinha uma função de uma variável, digamos y igual a f de x, e a nossa variável x dependia de uma outra variável t, então o que seria a derivada da composta? Então a gente fazia assim, ó, deriva a primeira, depois deriva o que está dentro do parênteses. Então é isso que a gente fazia. E aí, só que tem uma regrinha, Significa que você derivar essa função em relação a t, significa que você deriva essa função primeiro em relação a x, e depois você deriva a função x em relação a t. Então, só para vocês relembrarem, a gente pode pegar aqui um caso, digamos, se vocês têm que y é igual a um x ao quadrado, e o x é igual a digamos, t ao cubo. Então, a derivada do y em relação a x, a gente tira que é 2x. E a derivada do x em relação a t, tá certo? Fica 3t ao quadrado. Então, se a gente fosse substituir aqui, a derivada do y em relação a t, ficaria a derivada do y em relação a x. Então, ou seja, na verdade, ficaria 2x vezes a de x em relação a t, que é 3t ao quadrado. Mas, pessoal, a gente sabe que o x é t ao cubo. Então, eu tenho que substituir o x por esse carinha aqui. Então, a gente chega que isso é 2 vezes t ao cubo vezes 3t ao quadrado. E aí isso vai ficar, no final, 6t à quinta. Tá certo? Isso significa, pessoal, que vocês poderiam escrever que como o y é x ao quadrado e o x é t ao cubo, então é t ao cubo ao quadrado, que é igual a t à sexta. Então a derivada de t à sexta, de fato, é 6t à quinta. Tá certo? Mas quando você não sabe as variáveis, como substituir, o que era a função, é essa regrinha que você está seguindo aqui. Tá certo? Então a mesma coisa, pessoal, vai valer agora para funções de várias variáveis, tá? Só que a gente vai ter de infinitos casos, dependendo do número de variáveis que a gente vai estar trabalhando. Então veja bem. Então a regra da cadeia, quando a gente tem uma função de duas variáveis, onde a variável x depende de t e a variável y depende de t, tá? Se a nossa função z é uma função diferenciável e essas duas funçõezinhas, a x que depende de t e a y que depende de t, também são funções diferenciáveis, então a gente pode dizer que a função f aqui, ou seja, que a z, dependendo de t, também é uma função diferenciável na variável t. Tá certo? Então a gente precisa dos conceitos de diferenciabilidade para a gente conseguir usar a regra da cadeia, tá? E através disso eu tenho uma regrinha parecida com que a gente tinha para a função de uma variável, só que agora para duas variáveis. Então, ou seja, derivar essa função em relação a t, eu primeiro preciso derivar essa função parcialmente em relação à primeira variável, que seria x, que está aqui, e depois eu derivo a variável x em relação a t. Tá certo? Depois eu tenho que somar a derivada desse cara parcialmente em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Tá certo? Se você tivesse só uma variável, ou seja, se você não tivesse a variável y, essa parte da formulinha ela desaparecia, E aí a gente tem algo muito parecido que a gente tinha antes. Tá certo? E reparem, pessoal, que aqui eu uso notações diferentes. Tá vendo que eu estou usando aqui a derivação parcial,
Quando eu estou derivando parcialmente, significa que esse cara depende de duas variáveis. Só que esse carinha, o x, só depende de uma. E o y só depende de uma também. Então, quando depende de uma variável só, a gente usa a notação D. Isso eu já tinha comentado com vocês. Quando a f depende de duas variáveis, então eu uso a notação de derivada parcial, que é esse DROM aqui. Tá certo? Então, vou fazer um exemplinho, né? Então, vamos lá. Ó. Seja essa função aqui de duas variáveis, que seria a nossa função z, só que o meu x depende de uma variável só, que seria seno de 2t, e o cosseno, e o y, seria cosseno de t, ou seja, o y depende de t. E aqui ele está perguntando, né? Vamos determinar a derivada de f em relação a t, mas quando t é zero. Então, o que a gente tem que fazer? A f depende de duas variáveis, e cada variável x e y depende de uma variável só, que é o t. Então, essa derivada faz sentido, ou seja, essa função é diferenciável em t, tá certo? E a gente tem que usar essa regrinha aqui, tá certo? Então, o que você teria? Derivada de z em relação a t é igual a derivada parcial de f em relação a x, vezes dx sobre dt, mais a derivada parcial de f em relação a y, derivada de y em relação a t. Então, a gente tem que fazer todas essas derivadas, né? Então, vamos começar calculando aqui as derivadas parciais, né? Então, a derivada parcial de f em relação a x, a gente tira, que é só 2xy mais 3y à quarta. E a derivada parcial de f em relação a y vai ser x ao quadrado mais 12xy ao cubo, tá certo? Ó, repare também que eu preciso derivar x em relação a t. Então, a derivada de x em relação a t vai ficar cosseno de 2t, só que a derivada de 2t é 2. E a derivada do y em relação a t vai ficar, derivada do cosseno é menos seno. Tá certo? Então, o nosso dz sobre dt fica a derivada desse cara em relação a x. Então, 2xy mais 3y à quarta. Vezes quem, pessoal? Vezes dx dt. Dx dt é 2 cosseno de 2t. Tá certo? Por outro lado, a gente tem que a derivada parcial em relação a y vezes a derivada de y em relação a t, que é menos seno de t. Beleza, a gente tem isso, mas você deve estar pensando assim, ué, professor, mas a função só vai ficar dependendo de uma variável só. Por que está dependendo de duas? Então, uma coisa que a gente tem que pensar, né, o exercício está pedindo para a gente calcular em t igual a zero. Em t igual a zero, quanto que vai valer meu x? E quanto que vai valer meu y? Então, isso que a gente tem que ver. Olha, quando o meu t é zero, quanto que vale o x? O x é seno de 2 vezes zero, ou seja, o x é zero. E o y, quando eu substituo t igual a zero, o meu y é 1. Então, aqui, pessoal, eu já posso substituir direto x igual a zero, tá? Porque eu quero no t igual a zero, então eu estou querendo calcular a derivada parcial de z, que é uma função, quando t é igual a zero, tá certo? Então isso vai nos dar o quê? Isso aqui, x é zero, aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes o cosseno de 2 vezes zero, então, ou seja, cosseno de zero, mais isso aqui é zero, isso aqui também vai ser zero, tá certo? Então eu tenho direto que minha resposta vai dar 3 vezes 2, que é 6, tá certo? Porque cosseno de zero é 1. Então tá vendo, pessoal? Eu já posso calcular, quando eu já sei o ponto que eu quero calcular, eu não preciso substituir a função x aqui, a função y aqui, e depois derivar tudo isso em relação a t, e depois substituir t igual a zero. Assim eu consigo fazer a equação direto, tá? Resolver o problema de maneira direta. Eu não preciso substituir tudo, fazer aquele monte de derivada parcial
para conseguir encontrar a derivada de z em relação a t. Tá certo? Então facilita muito bem as contas quando a gente entende muito bem essa regrinha que a gente fala, né, que é a regrinha da cadeia. Tá? Então vamos para mais um caso, né, que é uma regra da cadeia, eu coloco aqui caso tipo 2, mas significa o seguinte: digamos que você continua tendo a sua função z de duas variáveis, tá, que depende de x e y, só que agora, pessoal, o x depende de duas variáveis também, e o y também depende de duas variáveis. Então, a gente diz, se essa função é f, né, que é a z, é diferenciável na variável x e y, e tanto o x quanto o y são funções diferenciáveis na variável st, z também vai ser diferenciável, aqui está errado, né? Também vai ser diferenciável em s e em t, tá certo? Em s e t. E além disso, pessoal, vai valer essa regrinha aqui, ou seja, a regrinha da cadeia. A gente agora está derivando, querendo derivar a função z em relação à variável s, tá certo? Então veja bem, então eu tô como no final das contas z vai depender de s e de t, então você tem que derivar z parcialmente, tá? Eu tenho que usar essa notação de derivada parcial. Então para isso eu derivo a minha função f em relação a x, depois eu derivo parcialmente x em relação a s. Depois somo com a derivada de f em relação a y e depois y em relação a s. A mesma ideia vai acontecer quando eu quero derivar z em relação a t. Beleza? Vou ter a mesma regrinha. Então aqui tem um diagrama, né, apenas para gravar como que você pode escrever essa fórmula, né, essa fórmula da regra da cadeia, que é o seguinte: você tem que z depende de x e y, tá certo? E você tem que o x depende de s e t. Então se você quer derivar z em relação a s, então você vai ter o que? Derivar primeiro z em relação a x, vezes quem? A derivada de x em relação a s. E depois você tem que somar com a derivada de z em relação a y, mais a derivada de y em relação a z. Tá certo? Então aqui você está na variável s. Então você vai ter essa primeira parte da formulinha. A outra coisa, a outra parte seria quando você quer derivar em relação a t. Então, ó, em relação a t você tem esses dois ramos aqui. Então você tem que fazer esse caminho desse ramo mais esse ramo aqui. Tá certo? Se por um acaso, pessoal, eu tivesse mais variáveis aqui embaixo, eu teria mais um ramo e aí aparecer uma outra formulinha dessa com essa outra variável nova. Digamos aqui uma variável r. Tá certo? Então, assim, a fórmula da regra da cadeia, ela pode crescer de maneira aí indefinida, tá? Ela vai crescendo sempre dependendo da quantidade de variáveis que você tem. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplinho desse caso, ó. Seja z aqui uma função exponencial de x seno y, onde o meu x é uma função que depende de duas variáveis, ó, depende de s e t, e o y depende também de s e t, né? E aí a gente pergunta qual que é a derivada parcial de z em relação a s e a derivada parcial de z em relação a t. Tá certo? Então aqui tem as mesmas regrinhas, tá? Não tem muito segredo. E aí a gente tem que ficar calculando essas derivadas, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui, a gente precisa calcular a derivada de f em relação a x. Ah, esse carinha nos dá a derivada de f em relação a x, então é exponencial de x, esse carinha é uma constante, seno de y. A derivada de f em relação a y vai ficar, esse cara é uma constante, vou derivar o seno, então vai ficar exponencial de x cosseno y. Tá certo? Ah, mas eu também preciso derivar parcialmente o x em relação a s e o x em relação a z, né? Então, a derivada parcial de x em relação a s vai nos dar esse cara em relação a s e vai dar t ao quadrado. Agora, a derivada parcial de x em relação a t vai ficar 2st. Agora, a derivada parcial de y em relação a s vai ficar 2st. E a derivada parcial de y em relação a t vai ficar
s ao quadrado. Tá certo? Assim, pessoal, calcular a derivada parcial de z em relação a s é pegar esse cara, seno de y, vezes a derivada de x em relação a t, então ficaria t ao quadrado, mais esse cara, que é a derivada parcial em relação a y, vezes a derivada de x em relação a derivada de y em relação a s, que vai nos dar 2st. Tá certo? Tudo em relação a s. Se você quiser melhorar essa formulinha, né, para ficar tudo em função das variáveis s e t, você substitui a exponencial aqui de x, colocando em evidência, né? Então ficaria a exponencial de x, o x é st ao quadrado, vezes seno de y, então, como tem esse t ao quadrado, então vou colocar assim, t ao quadrado, seno de y, que é s ao quadrado t, mais, eu tenho 2st aqui, vezes o cosseno de y, que é cosseno de s ao quadrado t. Tá certo? E aí a gente tem que a derivada parcial de z em relação a s é dado por esse carinha aqui. Tá certo? Mesma coisa, pessoal, agora a gente tem que fazer para a derivada de z em relação a t. Eu continuo pegando a derivada parcial aqui em relação a x, só que agora eu vou multiplicar por quem? Pela derivada parcial de x em relação a t, que é 2st. Tá certo? Mais a derivada em relação parcial, né, em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t, que é s ao quadrado. Tá certo? Então vai ficar a mesma coisa, exponencial de st ao quadrado, porque meu x é st ao quadrado, vezes 2st vezes seno de y, o y é st ao quadrado, ou s ao quadrado t, mais s ao quadrado vezes o cosseno de y, que é s ao quadrado t. Tá certo? Então, pessoal, aqui nada mais é que ficar fazendo derivadas parciais, só que entendendo o conceito de quem a nossa variável vai ficar dependendo no final. Essa função vai ser diferenciável e a gente consegue fazer as derivadas usando a regra da cadeia. Beleza? Tem mais um exemplinho aqui, ó, que é se a função g agora, que depende de st, é igual a uma função f, onde a primeira coordenada é s ao quadrado menos t ao quadrado, a segunda coordenada é t ao quadrado menos s ao quadrado, onde f é uma função diferenciável, então a gente tem que mostrar que g satisfaz essa equação. Satisfazer essa equação, pessoal, é na hora que eu substituir as coisas aqui, isso de fato vai dar zero. Tá certo? Então como que a gente tem que fazer, né? Pensa que esse carinha que aparece aqui seja uma variável x e esse carinha aqui seja uma variável y, onde a variável x e a variável y depende de st. Então aqui você tem que a sua função x é uma função de duas variáveis e depende de quem? De s de t. A mesma coisa para o y. Tá certo? Então você pode pensar assim, o que é a minha derivada de g em relação a s? Ora, é derivar a minha função f em relação a x vezes a derivada parcial de x em relação a s mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a s. Tá certo? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode deixar indicado, né? Eu sei qual que é a derivada de f em relação a x? Não sei, então vou deixar indicado. Mas eu consigo calcular a derivada parcial de x em relação a s, que vai nos dar o quê? 2s. Agora, mais a derivada parcial de f em relação a y, que eu também não sei o que dá, então vou deixar indicado, vezes a derivada parcial de y em relação a s, que vai nos dar menos 2s. Agora, pessoal, eu uso a mesma ideia para quem? Para a derivada parcial de g em relação a t.
Então, derivada parcial de g em relação a t ficaria a derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada parcial de x em relação a t, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada parcial de y em relação a t. Detalhe, pessoal, aqui na hora que eu escrever parece que é um 2, tá? Mas não é um 2, tá? É só uma derivada parcial, é que a minha caneta aqui não ajuda muito na hora que eu estou escrevendo, tá? Então, feito isso, a gente de novo deixa indicado esse cara em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Então, x em relação a t vai nos dar menos 2t, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes y em relação a t vai nos dar 2t. Aí agora eu preciso verificar se isso aqui é satisfeito. É t vezes a derivada parcial em relação de g, né, em relação a s. Então é t vezes tudo isso aqui. Então ficaria esse cara sobre esse cara, 2s, menos, né, vou colocar aqui na frente 2s vezes derivada de f em relação a y. Agora, mais s vezes quem? Esse carinha todo. Então, ficaria menos 2t derivada de f em relação a x, mais 2t derivada de f em relação a y. E aí a gente tem que verificar se isso aqui dá zero, né? Ó, então aqui eu tenho derivada parcial de f em relação a x, e aqui também. Só que aqui fica 2st e aqui menos 2st. Então, na verdade, esse termo cancela com esse. E aqui eu tenho a derivada de f em relação a y, e aqui também. Aqui vai ficar 2st menos, né, na verdade, e aqui vai ficar s com esse, vai ficar também 2st. Então, esse cara eu também cancelo com esse, e de fato isso aqui dá zero. Então, ou seja, pessoal, de fato isso aqui é satisfeito e a gente mostrou que isso aqui é verdade. Tá certo? Então, essa parte é uma parte bem gostosa de se trabalhar, tá? E vale a pena o estudo e entender bem o conceito de derivada da regra da cadeia, né? Por outro lado, pessoal, existe uma outra maneira da gente usar a regra da cadeia para fazer diferenciação implícita, tá? Vocês faziam a derivada implícita lá para a função de uma variável, e aqui a gente também consegue fazer para funções de mais variáveis, né? Então, suponha que você tem uma equação, tá? Que é uma função que depende de duas variáveis, só que essa equação é igual a zero. Só que além disso, uma das variáveis depende da outra, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem que o y, ele depende da variável x ainda. E ainda você tem essa equação sendo zero. Então, quando isso acontece, pessoal, se a gente substituir o y por essa função, você tem uma função no final das contas que só depende da variável x, tá? E sendo igual a zero. Então, na verdade, você tem uma equação. Beleza? Se a sua função f é diferenciável, a gente pode usar a regra da cadeia, né? A gente deriva ambos os lados aqui, tá, em relação a x. Então eu teria aqui, ó, como f depende de duas variáveis, então é a derivada de f em relação a x, né, parcialmente, e depois x em relação a x. Depois eu tenho que derivar parcialmente f em relação à variável y, só que o y depende de x, aí eu derivo o y em relação a x. E a derivada desse cara de zero, ou seja, também vai dar zero. Então, na verdade, você criou uma equação envolvendo as derivadas aqui parciais, né? Ou seja, usou a regra da cadeia e está nos dando zero. Então, melhorando um pouquinho aqui, ó, dx sobre dx, pessoal, a gente sabe que isso é 1, né? A gente está derivando x em relação a x, então é 1. E a gente sabe que se a gente, como esse cara aqui está igual a zero, mas esse cara aqui é diferente de zero, tá? Se esse carinha é diferente de zero, ou seja, esse carinha aqui, eu posso passar isso aqui para o outro lado, então eu ficaria com menos a derivada parcial em relação a x do lado de cá, tá certo? Só que aí depois, se isso aqui é diferente de zero, tá vendo? A derivada parcial de f em relação a y é diferente de zero, eu consigo determinar o que seria a derivada
de y em relação a x, que seria esse termo aqui. Então eu passo esse cara para o outro lado e depois passo esse cara dividindo, tá? Então eu tiro o quê? Que a derivada de y em relação a x nada mais é o quê? É menos a derivada parcial da f em relação a x dividido pela derivada parcial de f em relação a y, tá? Então, através da regra da cadeia, eu consigo determinar algumas derivadas, né? Então, por exemplo, vou fazer um exemplinho com vocês. Digamos que eu tenho essa equação, ó. Eu tenho x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. E eu gostaria, pessoal, de determinar a derivada de y em relação a x, ou seja, y'. Então o que a gente faz? Ora, a gente sabe, pelo que a gente viu antes, que a derivada de x em relação a y seria menos a derivada da função, uma função f grande em relação a x, e essa função f grande em relação a y. Quem que é essa f grande? É isso que a gente tem que montar. Então a gente tem que x ao cubo mais y ao cubo é igual a 6xy. Então eu trago esse cara para o lado esquerdo, então eu tiro a seguinte relação, né? Que isso aqui é igual a zero. Então esse meu carinha aqui seria a minha função f de xy. Só que eu quero o y que fique em função de x. Tá certo? Então, ou seja, quem que é a minha derivada de f em relação a x? Ora, a derivada de f em relação a x nada mais é que 3x ao quadrado menos 6y. E a derivada de f em relação a y nada mais é que 3y ao quadrado menos 6x. Então, veja bem, pessoal, a nossa derivada de y em relação a x nada mais vai ser que substituir aqui, ó, menos a derivada de f em relação a x, 3x ao quadrado menos 6y ao quadrado, 6y, dividido por 3y ao quadrado menos 6x, está aí. Utilizando a derivação implícita, a gente consegue determinar a derivada de y em relação a x quando a gente tem uma equaçãozinha, tá vendo? Que envolve de fato a variável y. Que essa variável y está dependendo de x, né? Tá certo? Então tá aí. Utilizando a regra da cadeia, a gente também consegue determinar outras derivadas que a gente não sabia até então. Tá certo? Então, pessoal, esses conceitos da regra da cadeia, eles podem ser estendidos dependendo do número de variáveis que você tem, tá? Isso pode ir sempre aumentando, tá? Então, se você tiver funções de 3 variáveis, você vai ter a mesma regrinha acontecendo, tá? Então, dá uma olhada no material de apoio para vocês verem esses casos de ordem superior, que é a mesma coisa, tá bom? De novo, veja o link do Moodle do tópico do material complementar sobre regra da cadeia e também não deixam de fazer as listas de exercícios, tá certo? Muito obrigado e vejo vocês na próxima aula ou no próximo vídeo.